Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. Hoje é sexta-feira e eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 41, no versículo 10. Está escrito assim na palavra do Senhor: Não tema, pois eu sou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o sustentarei com a minha mão direita, justiceira ou vitoriosa. Muitos de nós vivemos o medo do que ainda não aconteceu, do amanhã, né? Muitas vezes eu e você tememos o pior cenário que ainda nem aconteceu. O exame que ainda vai trazer um resultado, a conversa difícil que ainda vai ter que ter com alguém, o e se que a mente repete sem parar, fazendo com que aquele problema aumente e que a gente tenha na nossa mente várias conversas, várias saídas, várias ramificações sobre aquele problema que muitas vezes está sobre o domínio da outra pessoa e não do nosso para resolver, né? Então, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós vemos o contexto em que o povo de Israel estava. Deus, ele fala essas palavras a um povo que também temia o futuro. Israel, ele via as nações ao redor deles crescerem, ameaçadoras, e eles se perguntavam se sobreviveriam à tempestade que se formava no horizonte, que eram aquelas nações cada vez querendo mais dominar, subjugar e acabar com Israel. Deus, ele começa direto com uma ordem: não tenha medo. Difícil, né? Quando a gente tem só uma palavra num contexto e num ambiente onde nos causa medo, onde nos causa temor, onde o pavor vem, onde os pensamentos estão acelerados e aonde os questionamentos são maiores do que a resposta. Aí vem a voz de Deus e diz: não tenha medo. E só depois Deus dá o motivo do porquê não tem medo, não tenha medo. Ele diz: porque eu sou o seu Deus, presente antes mesmo de o perigo chegar. Descansar na voz de Deus não é fácil, mas é possível quando nós temos essa consciência. Repare que a promessa de Deus para o povo de Israel não é nada de ruim vai acontecer. E às vezes isso também é na nossa vida. Mas a resposta de Deus para o povo de Israel é: eu estarei lá quando acontecer. Eu já estou lá antes disso chegar até vocês. Deus, ele não promete apagar de nós o futuro incerto, mas ele promete não deixar que a gente atravesse todo esse caminho sozinhos. Ele garante a sua presença. E quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós vemos que Jesus também disse algo parecido, séculos depois, sobre esse mesmo tipo de medo antecipado. Jesus Cristo declara: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias ansiedades. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. O convite de Deus, o convite de Jesus não é ignorar o amanhã, mas não tentá-lo viver hoje, sozinho, só na sua imaginação. Porque a nossa imaginação, ela mente, ela engana, ela cria várias saídas. E muitas vezes, todas essas saídas que ela cria não é a realidade daquilo que acontece. E na nossa mente nós temos o poder, mesmo que inconscientemente, de perder guerras e de ganhar guerras. Quando nós confiamos em Deus, nós preparamos a nossa mente para viver aquilo que chega até nós, da maneira que chega até nós.
E com equilíbrio, com perseverança e com a graça de Deus, nós recebemos a unção do Senhor para passar por esses processos. Então, se nós não tivermos equilíbrio, presença, certeza da palavra de Deus, nós vamos deixar nos enganar pela nossa própria mente. E às vezes nós vamos criar um cenário terrível e nós podemos acabar nos destruindo e destruindo coisas ao nosso redor e perder a batalha mesmo antes de chegarmos a batalhar. Tudo por causa da nossa mente. Então nós precisamos sim tomar muito cuidado. O medo do que ainda não aconteceu rouba a nossa força, a força que nós precisamos para viver bem o que está acontecendo agora. Então nós precisamos nos atentar para essa realidade, porque às vezes nós gastamos energia, investimos horas do nosso dia pensando em coisas que não está ao nosso alcance para resolver. Então, entregue a Deus o amanhã que te preocupa. Quando você perceber que está antecipando um problema que ainda não existe, pare e diga em voz alta para os seus ouvidos ouvirem, para o seu cérebro saber e para o seu corpo se acalmar. Diga em voz alta: Deus já está lá. Deus já sabe de tudo. Deus já entrou com provisão com a sua mão direita poderosa. Escreva, se for necessário, para você tirar da sua cabeça e colocar em algo concreto. Escreva o e se que mais te assombra hoje. E ao lado escreva a promessa de Isaías 41:10 como resposta direta a esse e se que tanto tem te amedrontado. Antes de dormir hoje, entregue a Deus especificamente o amanhã, não o mês inteiro, não a semana toda, só o amanhã. E peça força, capacitação só para o dia que vem, para que você possa desenvolver o seu melhor e glorificar a Deus em tudo aquilo que você for fazer. E quando a ansiedade voltar, porque ela volta, quando a ansiedade antecipada do amanhã voltar, repita, respire fundo, repita em voz baixa: não terei medo, porque Deus está comigo. Mesmo no momento que ainda não aconteceu, Deus está comigo. E assim o seu corpo vai se sentir calmo, tranquilo, sem aquele estresse do medo. Sabe, o salmista ele dizia: aquieta a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É isso que nós temos que trazer à memória, é isso que nós precisamos falar conosco mesmo, para que a gente possa acalmar o nosso corpo, as nossas emoções e tirar de nós essa ansiedade desequilibrada que muitas vezes tem nos trago mais prejuízo do que respostas corretas, concretas e boas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque em todo tempo o Senhor nos lembra que o Senhor é um Deus fiel e que está sempre presente, que nós não precisamos ter medo e não precisamos também, Senhor, viver ignorando o nosso amanhã, mas nós podemos sim viver o nosso presente, com toda a capacitação, com toda a unção, com toda a graça, com toda a presença que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos confessar que temos gasto energias demais, temendo o que ainda não chegou. A nossa mente muitas vezes corre para o pior cenário, antes mesmo que eu saiba o que realmente vai acontecer. Às vezes nós pensamos sempre no pior, Pai. Mas hoje nós escolhemos confiar que, seja lá o que vier no nosso amanhã, o Senhor já estará lá, antes mesmo de nós chegarmos. Fortaleça-nos, Pai, para viver o hoje, sem carregar o peso de um amanhã que ainda não é nosso. Que o Senhor nos aquiete em espírito, alma e corpo, para viver o nosso presente. Sim, Pai, porque o dia de hoje que o Senhor está nos dando é um presente celestial,
para que nós possamos glorificar, aprender e louvar o teu nome. Então tira de nós, Senhor, toda a ansiedade e nos dá, Senhor, a certeza da tua presença, que vai nos fazer avançar, romper para glorificar o teu nome todos os dias da nossa vida. Nós oramos e te bendizemos, Pai, te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique com Deus e um grande abraço.